Beleza. Então a gente vai dar uma olhada em que hoje? Na química 3, que começa onde? Na quantidade de matéria. Vamos dar uma olhada em mol, massa molar, estequiometria, ver o conceito de estequiometria. É, Agora, nesse momento, a gente não precisa aprender a fazer os cálculos estequiométricos, mas a gente aprender o que que eles são, né? O que que é a estequiometria, o conceito, tá? Avançando o conteúdo, a gente vai dar uma olhadinha em hidrólise de sais, tá? A gente vai dar uma olhadinha em hidrólise de sais, reações orgânicas, os conceitos todos que são importantes a gente ver, as considerações fundamentais que a gente chama, né? E avançamos então e olhamos polímeros. Vamos dar uma olhadinha em polímeros. Em reação de esterificação, e a gente finaliza falando um pouquinho sobre sabões e detergentes. Essa é a aula de hoje, tá bom? Então, tu vai precisar de bastante atenção hoje e escrever, né? Porque a gente vai precisar ver os conceitos, não são tão pequenos assim, mas é bom a gente ver tudo, né? Para ter todo o conteúdo no teu caderno, para te tirar uma nota bacana. Galera, tudo pronto por aí? Podemos começar? Como é que vocês estão? Tá tudo certinho aí? Eu tô quase, só espera um minutinho. Tranquilo. Boa, Marcelo. Boa. O meu negócio com vocês aqui é vocês me escutarem bem, né? Tem que aumentar o volume aí, não perder a minha fala, porque daí vocês vão estar bacana. Beleza, galera? Então vamos lá, então. Seguinte, primeiro conteúdinho aí para a gente dar uma olhada no conceito. Quantidade de matéria. Anota. Quantidade de matéria. Então o negócio é o seguinte: se eu vou no mercado, no supermercado, e, e compro uma dúzia de ovos, quantos ovos eu comprei? Já começa na loucurada já essa aula aqui. Se eu compro uma dúzia de ovos, quantos ovos eu comprei? Ih, galera, 12. 12, André, 12, Cíntia, boa. Vamos acordar, meu pô, pelo amor de Deus, vamos nessa. Se eu compro, o que que eu vou dizer para ti agora? Uma meia dúzia de laranjas. Quantas laranjas eu comprei? 6. 6 laranjas, boa. Se eu compro meio quilo de meio quilo de quê? De queijo, mussarela. Quantas gramas são meio quilo? Opa, 500.
Estão ligados, ó. Os guris estão ligados. Os guris estão ligeiros nas contas, as gurias também. Isso aí, galera. E Deixa aqui. se eu compro um quarto de café, agora eu quero ver a galera. A galera vai dizer, Jorge. um quarto de café, Jorge. Tu tá colando, Cíntia? Tem que colar, eu tô cuidando do marido. Tu tá colando no marido, mas tu também, né? Te liga. 250 gramas, perfeito, galera. Então, é isso que eu queria que vocês percebessem já no início da aula, que todos esses exemplos aí que eu dei para vocês, que eu perguntei, vocês responderam, são sobre quantidades, né? Quantidade de alguma coisa. Porém, na química, a gente estuda a quantidade de matéria. E essa quantidade de matéria é o que a gente vai ver agora, tá beleza? Por quê? Porque ela tem um nome especial para a quantidade de matéria, chama mol, tá? Então a gente vai ver direitinho sobre a quantidade de matéria, sobre o mol, sobre as moléculas, tá beleza? Então tu já anotou aí, quantidade de matéria. Estamos vivo no jogo ainda. Anota aí o seguinte, ó. O que é a quantidade de matéria, né? Vamos botar aqui, ó. É a grandeza. Vou dar uma ditadinha para te poder escrever. É a grandeza que fornece o número de partículas elementares. Quantidade de matéria, então, é a grandeza que fornece o número de partículas elementares, que podem ser elétrons, prótons, moléculas, enfim, vai ser aquela partícula elementar que a questão vai te dizer, tá? É bem aberto, mas a questão vai ter que te dizer sobre o que ela está falando, tá bom? Avançando. Em uma determinada porção da matéria. Então, o conceito fica assim: é a grandeza que fornece o número de partículas elementares em uma determinada porção da matéria. Ok? Conceito de quantidade de matéria. Tá? Tranquilo até aí? Opa, legal, Marcelo. Show. Beleza. Bom, junto com esse conceito, eu quero que tu escreva. Boa, Isa. Eu quero que tu escreva mol. Pode botar embaixo até mol. Eu vou te falar sobre o mol. O que é o mol? É a unidade de grandeza. Abre um parênteses aí. O mol tá assim. É a unidade de grandeza. Agora abre o parênteses aí que eu vou te dizer o seguinte. Dentro do parênteses, quantidade de matéria de um sistema que contém. Agora vem um número que tu precisa saber, tá? Que contém o quê? 6,02 vezes 10 na 23 partículas elementares. Anotaram? Claro, claro que eu repito o número sim. O número é 6,02 vezes 10 na 23, o expoente 23 no 10 ali. Partículas elementares.
Foi? Legal, legal. Vamos lá então, vamos continuar aqui. Deixa eu ver uma coisinha aqui para ti, para aí. Para aí só um pouquinho. Ah, tá. Tu pode botar um exemplo aí. A gente tem. Tem ali na. Vou dar um exemplo para ti, tá? Na família. Na família 5A, na tabela periódica. Tem a tabela periódica, que é isso daqui, né, galera? Ó, aqui a gente vai ter todos os elementos químicos do planeta Terra, tá beleza? A gente vai ter ali o primeiro que tem ali, ó, é o nitrogênio. Vai ter que confiar na minha palavra agora, depois tu confere na tabela periódica aí. O primeiro elemento químico que a gente tem na família 5A é o nitrogênio, tá? Muito bem. O gás nitrogênio, ele é representado com N2. É um N de nitrogênio e um 2, que é o número de átomos de nitrogênio. São dois, né? O gás nitrogênio, então, N2. Tá bom? Então, eu quero que tu imagine isso agora, tá? A gente vai ter um recipiente fechadinho ali, com o gás nitrogênio ali dentro, que é... Como é que é o gás nitrogênio? N2. N2. Que nem, por exemplo, o gás oxigênio. É O2. Ou o gás... O dióxido de carbono. Como é que é o dióxido de carbono? CO2. Ou o monóxido de carbono, que é o que sai do cano de descarga dos carros. É CO, ok? Mas o meu exemplo para ti agora é o gás nitrogênio, que é o N2. Então, tu vai imaginar ele dentro de um recipiente. Está ali dentro do recipiente o quê? O N2, ok? O que ele possui ali dentro? Só está o N2 ali dentro daquele recipiente. Ele tem um mol de molécula de nitrogênio, de gás nitrogênio. Ele tem um mol só. Como é que tu saca a quantidade de mols de uma molécula? É um número grandão que vai ter na frente da molécula. Então, o número de mols é um número grande que vai ter na frente da molécula. Tá, Sor, mas no gás nitrogênio não tem nenhum número ali. Tem o número um. O número um tá ali. Como é o número um, a gente não precisa escrever ele. A gente já sabe que é ele. Se não for ele, se for além dele, aí vai estar lá, por exemplo, se fosse 2 mols, seria então 2 grandão, 2N2. Tá, Sor, se fosse 10 mols, seria 10N2. Perceberam? É, pesquisem nos livros de ensino médio, quantidade de matéria, para vocês sacarem sobre o que eu estou dizendo. Quando tu enxergar, né, tem que ter aquela memória visual, quando tu enxergar, tu vai lembrar que eu estou falando isso para ti agora. Tu vai lembrar que eu falei disso, né? Tá bom? Então, imagina isso. Então, ele vai ter um mol de molécula de N2. E ele contém quantas moléculas de N2? Ele contém, se é um mol, 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de N2. Perceberam? É um mol só. Qual é o número de moléculas? 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Sacaram a parada? Se fosse. Se fosse outro, outra quantidade de molécula maior do que um mol, vamos supor 10 mols. Não, 10 é grande, né? Bom, pode ser, não tem problema nenhum. O que tu vai ter que fazer? Se ele quer saber a quantidade de moléculas, vai ser a quantidade de mols vezes o número de moléculas, que é 6,02 vezes 10 na 23. Então vai ser, são 10 mols, 10 vezes
6,02 vezes 10 na 23 moléculas de N2. Tá bom? Então, número de mol vai estar na frente da molécula. Número de moléculas é a quantidade de mols vezes esse número. 6,02 vezes 10 na 23. Tá? Muito bem. Ô, vô, vamos lá. Respira fundo. Respira fundo, vamos lá. Massa molar. Vamos falar um pouquinho de massa molar. Bueno, massa molar. A massa molar, ela tem um símbolo M maiúsculo. Só um pouquinho, pessoal. Bueno, vamos lá. Massa molar, M maiúsculo. Se fosse um M minúsculo, o que que significaria? Alguém sabe? Isso aí é símbolos, né? São os símbolos, a gente tem que saber os símbolos. Massa molar é um M maiúsculo. Se fosse um M minúsculo, o que que seria? Alguém sabe? Um M minúsculo, o que que seria? E aí, meu povo? No caso, seria um mol? Não seria a massa, só a massa. Só a massa, simples assim, massa. Mas a massa molar é o M maiúsculo. Beleza? Foi? Sim. O mol, quando ele falar mol, vai estar escrito mol. Ele não tem símbolo, é mol. É a unidade de grandeza, né? Então é o mol. Tá? Foi? Certinho? Beleza. Galera, então assim, ó, massa molar. Vamos para o conceito de massa molar. É a massa de um mol de partículas elementares. Então, o que é massa molar? É a massa de um mol de partículas elementares. Alguém está com a tabela periódica aí? Não. Ninguém? Ninguém está com a... Então eu vou pegar a minha aqui, para aí. Bueno, vamos pegar um exemplo aqui então de massa molar. Vamos supor o cálcio. Olha só, o cálcio. O cálcio está onde? Está na família 2A. O cálcio está aqui, ó. Esse que tu tem na composição dos teus ossos aí. Vamos lá. O cálcio, ele tem, não sei se vocês vão conseguir ver, mas vamos nessa. Ele tem, ó, ele tem dois números, um em cima dele e um embaixo. Vocês sabem o que é o número de cima? Alguém lembra qual é
O cálcio está assim, ó, cálcio, aí o número de cima é o número 20 e o de baixo é 40,1, tá? O número de cima, o que que significa? O número 20, o que que significa? O que que é o número 20 ali em cima do cálcio? Alguém sabe? O número atômico fica em cima. Boa, boa. Agora eu vi que tu tá vivo, tá vivo. O número atômico. E o número de baixo, que é o 40,1, o que que é? É a massa molecular. A massa atômica. Boa também. Tá bacana no jogo. Agora o seguinte, ó, o que que interessa pra gente para calcular a massa molar? É a massa atômica que importa pra gente. Então, por exemplo, se a questão te pedir a massa molar do cálcio, ok? Então, vamos pedir a massa molar do cálcio. Qual é a massa molar do cálcio? A massa molar, qual é o conceito de massa molar? É a massa de 1 mol de partículas elementares. Perfeito. Qual é a massa molar do cálcio? É a massa atômica dele por 1 mol. Então vai ser 40,1 gramas por mol, tá? Vê, isso é só um elemento químico, né? A prova pode fazer com moléculas para ti, não tem problema nenhum, tu vai saber fazer. Só que quando fizer com molécula, tu vai ter que fazer o quê? Somar as massas atômicas que tem ali e, e aquilo ali por mol vai ser a massa molar. Sacaram a massa molar do cálcio? Entenderam como é que eu acho a massa molar? Eu só pego a massa atômica do elemento químico e divido por mol. É aquilo ali por mol. 40,1 gramas por mol. Se entenderam isso, eu vou te dar um exemplo de molécula. Tem que falar comigo, galera, senão daqui a pouco eu atropelo tudo aqui. Beleza, Isa? Sacou? Eu saquei. Boa. Tá ligeiro, né, meu? Tu tá ligeiro. Boa, André. Então tá. Agora, por exemplo, ó, Marcelão também, tá? Beleza, tranquilo. Agora, galera, se for, isso é só um elemento químico, é o cálcio puro. Mas vamos supor que a prova te dê uma molécula. Vamos supor o metano. O metano, o que que é? Alguém sabe o metano aí? Sim ou não? Estão procurando no Google, né? Vocês são sacana comigo, né? Agora é da Cuca agora, ou sabe ou não sabe, a gente avança. Né? Metais? Metano é uma molécula, é um hidrocarboneto, na verdade, né? Não é metal. O carbono, ele é ametal, né? Ele não é metal. Não é. Qual é a molécula do metano? Quando a prova te perguntar qual é a molécula do metano ou de qualquer outro substância, ele está falando da composição, né? Então, qual é a composição do metano? Ele é constituído de quê? Um carbono e 4 hidrogênios, eu acho. Isso. É isso, cara. Só estragou no final que tu falou que tu achava. Já tem que sair por cima da carne seca, meu. CH4. Esse é o metano. Tá bom? Então vamos supor que a prova te peça a massa molar do metano, CH4. Como é que tu vai encontrar? Agora agora a gente tem carbono e hidrogênio. O que que a gente vai ter que fazer? O metano é CH4. Guarda essa informação aí. O que que a gente vai ter que fazer? Somar as massas, as massas atômicas que tem ali naquela molécula. Então, por exemplo, carbono. Deixa eu dar uma olhada. Carbono está aqui, ó, na família 4A. Ah, tem uma coisa legal para te falar agora.
Eu vou dando aula para ti, vou lembrando das coisas, né? Eu estou pegando os dados, as informações que eu preciso da tabela periódica, ou seja, a massa atômica nesse caso. E daí tem uma dinâmica de prova que pode ser de duas formas. Ou a prova deixa tu usar a tabela periódica tua, tu utiliza a que tu tem, ou então, três então, ou então ela te dá a tabela periódica, e uma terceira forma é que na questão de prova, se eles te pedirem, por exemplo, massa molar, que é o que a gente está estudando agora, eles têm que te dar a informação da massa atômica dos elementos químicos que estão compondo aquela molécula, ok? Então, tu tem que ter essas informações para te poder fazer o cálculo, tá? Bueno, dito isso, carbono, tá aqui ó, na família 4A. O carbono, ele tem massa atômica 12, foi? Então, ele tem massa atômica 12. A molécula é CH4, o carbono a gente já sabe que é 12. O hidrogênio é o primeiro da tabela periódica, tá aqui, ó. É um? É um. Só que como é CH4, então 16? é um vezes 4, né? Porque tem quatro moléculas, tem quatro átomos de hidrogênio ali. Então vai ser um vezes 4. Um vezes 4, 4. 4, tu vai somar a massa atômica agora. 4 mais 12 do carbono, lembra? Que vai dar quanto? 16? 16. 16 o quê? 16 gramas por mol. Acabou a questão. Isso é o quê? Isso é a massa molar. Tu vai somar as massas atômicas para te dar a massa molar, que é aquela quantidade por um mol de partícula. Então, é, nesse caso, 16 gramas por mol. Foi? Foi sim, foi sim. Ahn, olha só, que eu vou dar uma. Vou dar várias dicas nesse horário que a gente tem juntos, mas eu fico pensando sempre no seguinte: tu tem que fazer exercícios. Façam bastante exercícios, façam um simulado que o colégio dispõe para vocês. Por quê? Para treinar, galera, você tem que. Como é que uma pessoa fica bom em alguma coisa? Treinando ela. Então, por exemplo, o senhor está falando bastante sobre química 3, claro. Mas pega isso de teoria que eu tô te dando e pratica. Por quê? Para ficar bom, só ler não resolve tudo. Tem que exercitar, tá? Então, faz o simuladinho, faz exercícios, e daí tu vai ficar pelo menos acostumado com o que a prova vai te pedir. Quando chegar na hora da prova, tu já está acostumado com aquele tipo de questão, tá? Ó, show. Beleza. Galerinha, ahn, tem volume molar dos gases também que a gente estuda, e mas não acho que é isso que a prova vai te pedir, porém eu vou, por descargo de consciência, te dar o valor do volume molar de qualquer gás, tá? O valor é qual? Quantidade de gás que ocupa um volume, tá? É 22,4 litros. Esse é o volume molar. 22,4 litros. Tem uma isso não é em qualquer condição, né? Mas na CNTP, que a gente chama. CNTP, é uma sigla, né? Condições normais de temperatura e pressão, tá? Qualquer gás, quando tiver na CNTP, o volume dele vai ser 22,4 litros por mol, né? Tá?
Beleza. Avanço? Vou te dar o conceito de estequiometria. Eles vão, de repente, te pede o conceito. Estequiometria tem que saber. Vamos lá. Estequiometria. Ou. Não, vamos lá. Ou cálculo estequiométrico, pode estar escrito assim também. Mas eu vou te dar o conceitinho aqui. Estequiometria. Parte da química que trata da relação quantitativa dos constituintes de uma espécie química. E da relação quantitativa também, quantitativa, entre duas ou mais espécies químicas. Posso repetir, galera. Vamos nessa. Estequiometria, então, o que que é? Parte da química que trata da relação quantitativa, de quantidade, né? Quantitativa dos constituintes de uma espécie química e da relação quantitativa entre duas ou mais espécies químicas, né? Presentes numa transformação química. Deu aí, Isa? Deu aí, André? Copiaram aí direitinho ou faltou coisa? Beleza, Marcelo. Beleza, André. A Isa, conseguiu copiar a Isa? Boa, legal. Então, assim, galera, ó, como é cálculo estequiométrico, essa parte é irada, cara, de fazer também, quando tem os exercícios. Mas acho que a prova não vai te exigir isso, tá? É o seguinte, eles vão te dar uma reação química, vão te dar uma reação química. Eu tenho uma aqui, vamos supor, água. Água a gente sabe que é H2O, tá? Esse é o produto. Os reagentes são gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, vamos supor que tem essa reação química aí. Hidrogênio e oxigênio de um lado, hidrogênio mais oxigênio de um lado, vai produzir H2O. Ok. A estequiometria vai trabalhar com o quê? Com essas quantidades. Quantidade de quê, prof? Dessas moléculas, por exemplo, gás hidrogênio, gás oxigênio, molécula de água. Então, quanto de hidrogênio precisa para formar 5 mols de água? Quantos oxigênio precisa para formar 2 mols de água? Essas são as relações quantitativas. E quem é que estuda isso? A estequiometria. Foi? Vamos lá. Eu vou te dar um outro conceito também para ficar bacana essa parada de estequiometria contigo. Cálculo estequiométrico é o sinônimo, tá? Vou te dar um outro conceito aí. Anota aí. Cálculo estequiométrico é o cálculo das quantidades de reagentes e produtos que participam de uma reação química. Ponto final. Também serve para estequiometria, tá? Então, é o cálculo das quantidades de reagentes e produtos que participam de uma reação química. Então, ali, quando fala de cálculo de quantidades, pode ser quantos mols, qual a massa, qual o volume, qual é o número de moléculas. Esses são os cálculos que tu faz, tá? Então é isso. Então, o número de mols a gente sabe, né? Ela tem um número na frente ali.
tu tem na frente da molécula, no caso. O número grandão na frente é o mol, a quantidade de mol que tem. A massa molar, tu já sabe que tem que somar as massas atômicas para encontrar a massa molar. O volume, tu já sabe que é 22,4 litros. Então, conforme a quantidade de mols que tem, por exemplo, vamos supor que tenha 5 mols de água. Daí vai ter um número 5 grandão na frente e H2O. Ok. Ele quer saber o volume. Então vai ser 5, que é o mol, né? 5 vezes o quê? O volume. 22,4 litros. É assim que tu calcula, tá? Muito bem. Galerinha, então a gente viu. O que a gente viu? Quantidade de matéria, massa molar, estequiometria. Essa parte mais da estequiometria. Eu vou avançar no conteúdo e a gente cai num outro título aqui chamado hidrólise de sais. Anotem, hidrólise de sais. Pode repetir? Claro, hidrólise de sais. Hidrólise de sais. Vamos lá, o que que é? Vamos pegar o conceito de hidrólise de sal, tá? Reação entre o sal e a água, produzindo o ácido e a base correspondente. Então, qual é a ideia de hidrólise de sais, né? Se tu dá uma imaginada agora aqui na química, né? Qualquer reação química vai ter uma seta, ou duas, né? Quando ela é vice-versa, ela pode ir e voltar. De um lado tu vai ter reagente e do outro lado vai ter produto. Beleza. Na hidrólise de sais, o que eu falei para ti é exemplificado da seguinte forma. De um lado tu vai ter sal mais água, que vai formar o que lá do outro lado? Ácido mais base. Se tiver assim na prova, sal mais água e do outro lado ácido mais base, e te perguntar o que o esquema químico está demonstrando, a resposta é hidrólise de sais. Foi? Sacaram já? Esse daí é o conceito básico, né? Compreenderam? Boa, Marcelo, boa. Legal. Então tá, seguinte. Vou te dar uma boa aqui. Isso aqui, bota um asterisco ou bota alguma coisa para destacar, tá? Escreve assim, ó. Hidrólise de sal, hidrólise de sal é a reação inversa da salficação. Galera, só um minutinho, tá? Só um minutinho que eu já atendo vocês.
Voltei. Vamos lá. Então tá, vamos avançar. Então a gente está em hidrólise de sais. Tranquilo? Tranquilo até aqui? Povo. Hidrólise de sais. Certo, certo. Repito, Isa. Pegou o conceito de hidrólise de sal? Isa, anotou o conceito de hidrólise de sal? Bom, vamos lá. Hidrólise de sais, então, não conseguiu. Vai conseguir agora. É assim, ó. De um lado vai ter sal e água, sal mais água. Hidrólise é a quebra da água, porque hidro vem de água e lise significa quebra. Então tu vai ter sal mais água. Vai somar, vai juntar, né? Vai juntar esses dois aí, sal mais água. São reagentes que vão produzir o quê? Um ácido e uma base, tá? Então, se na prova te der um exemplo esquemático, assim, sal mais água vai formar ácido mais base, o que que é isso? Isso é hidrólise de sal, tá? Beleza. A outra dica que eu dei antes de fechar aqui, agora eu já abri, é qual? É a reação inversa da hidrólise de sal. Se, por exemplo, nesse exemplo tu tem sal mais água, vai formar o quê? Ácido mais base. Mas se for o contrário, se for ácido mais base, formando sal mais água, aí não é hidrólise de sal. Como é que é? É salficação. É salficação. Como é que é a hidrólise de sal? Ó, primeira, hidrólise de sais. Sal mais água, formando ácido mais base. Legal. E quando for ácido mais base, formando sal mais água. Chama salficação. Capite? Ah, legal. Pô, show de bola. Que bom. Então tá, vamos avançar nessa paradinha aí. Vamos lá. Então a gente viu já que a reação do sal e água vai produzir ácido mais base e a hidrólise de sal. Que ácido mais base formando sal e água é salficação. Beleza, tamo grande. Tamo grande. Tá. Eu vou ter que explicar uma coisinha que eu explico aonde? Na Química 1, acho. Acho que é na Química 1. Deixa eu dar uma. Um remember. Dar um remember aqui. Que é o seguinte. Vamos dar um extra aqui para a galera que não fez a Química 1 ainda. Beleza, Clayton? Vai lá. O... Não tenho a mínima ideia. Mas, de qualquer forma, tem alguém administrando a aula do. Agora? É. Que é da escola. E daí, conversa com eles lá, eles te liberam as perguntas que eu vou dar no fim da aula, tá? Aí troca uma ideia lá com o Guilherme ou com a Karen, acho que a Stephanie também. Troca uma ideia lá que o povo te atende bem, tá bom? Vai lá. Para a galera que fica, deixa eu pensar uma coisa contigo. Quando a gente estuda átomo na Química 1, a gente. Tá? Pede aí que alguém vai aceitar. Sim, tá?
Bueno, o que eu estou pensando? Estou pensando no átomo. E daí a gente estuda que ele é formado por três partículas fundamentais. Quais são as três partículas fundamentais do átomo? Quem lembra quais são as três partículas fundamentais do átomo? Alguém lembra? Boa, Marcelão. Boa, cara. Show de bola. Prótons, nêutrons e elétrons. E essas são as três partículas fundamentais do átomo. O que tu tem que lembrar delas? Que prótons e nêutrons eles estão no núcleo do átomo, enquanto que os elétrons estão na eletrosfera. Estão ali circundando o núcleo do átomo. Dessas três partículas fundamentais, aquelas que o átomo pode perder ou ganhar seriam os elétrons. Somente os elétrons. Os elétrons é que se movimentam nessa história toda. Os prótons e nêutrons ficam no núcleo atômico, bem quietinho na deles, não fazem bagunça com ninguém. Os elétrons fazem, tá? Então o átomo pode perder ou ganhar elétrons. Quando isso acontece, a gente diz que ele ficou em forma de íons, que é o que acontece na hidrólise de sais agora. Os sais, eles vão se transformar em íons, tá? Muito bem. Sobre os íons, tu vai ter que saber mais uma coisinha aí, que é o seguinte: quando o átomo ele ganha elétrons ou perde elétrons, ele se transforma num íon que tem um nome, né? Então, por exemplo, o átomo que perde elétrons, perde, é chamado cátion. E o átomo que ganha elétrons é chamado ânion. Então, isso tu tem que saber, tá? Se ele perde elétrons, ele é chamado cátion. Se ele ganha elétrons, é chamado ânion. Anota. Boa, Marcelo. Por que eu falei de cátion e ânion? Porque dependendo se for cátion ou ânion, vai caracterizar ácido ou base, tá bom? Então, por exemplo, qual é o íon que caracteriza soluções ácidas? O cátion, tá? Se for cátion, ele vai ter um símbolozinho em cima, um sinal de mais, um sinalzinho de mais. No expoente ali vai ter um sinalzinho de mais, que significa que ele é um cátion. Então escrevam aí. Íon que caracteriza soluções ácidas, tá? Íon que caracteriza soluções ácidas. E o ânion caracteriza soluções básicas. Então, cátion vai caracterizar soluções ácidas e o ânion vai caracterizar soluções básicas, tá?
Anotaram? Beleza, show de bola. Bueno, é o seguinte, ó. Conforme a natureza do sal, não precisa anotar isso aí, tá? Não isso agora. Vou dizer para ti o que tu tem que anotar. Só curte aqui. Conforme a natureza do sal que sofre hidrólise, a solução final será ou ácida, ou básica, ou neutra. Tá? Então, o que vai definir se ela vai ser uma solução ácida, básica ou neutra é a natureza do sal. Tá? Isso que eu queria que tu escutasse. O que eu quero que tu anote? Eu quero que tu anote a classificação. Como é que classifica? É solução ácida, básica ou neutra. Tá bom? Então vamos lá. Aí vai ser umas 3 linhas aí, tá? Assim, ó. Sal de ácido forte. Sal de ácido forte. Forma solução ácida. Quando é um sal muito ácido é porque é abaixo de 7? 7 é o limite, né? É de 0 a 7, 7 a 14, né? O pH. Mas Mas quanto menos o pH tiver, é mais ácido ou é o mais contrário? ácido. Mais ácido. Sim. Mas o pH eles não vão te exigir, tá? Tá. Se te exigirem, eles vão te dar a reguinha do pH ali de concentração, para te Tá poder bom. definir. Entendi. Eu acho que o seguinte, esse tipo de questão, eles vão te dar literal. Vão te dar literal. Como é que é literal? Qual solução é formada de sal de ácido forte? Letra A, B, C e D. Solução básica, solução ácida, solução neutra. Assim. Acho que é assim. Assim é uma questão boa de cair para ti. Foi? Entendi. Foi sim. Beleza. Vamos lá. Então, sal de ácido forte, solução ácida. Beleza. Próximo. Sal de base forte, solução básica. Sal de base forte, solução básica. Anotaram aí? E o último é ácido e base fortes. Ácido e base fortes forma solução neutra. Ou fraca, também pode ser chamada solução fraca. Ou solução neutra, é a mesma coisa. Então, ácido e base fortes vai formar o quê? Solução neutra ou fraca. Boa. Ô, Marcelo, o Marcelo tá ligado. Ahn, tem uma coisa aqui. Ah, tá. Que já é nas reações orgânicas. Que é nas reações orgânicas. Tá. Galerinha, finalizamos então esse conteúdinho aí. Próximo conteúdo é reações orgânicas. Reações orgânicas.
Bom, só para ter uma ideia de reação orgânica, tá? O que é a reação orgânica, ou como ela ocorre, o que acontece de fato. Na Química 2 a gente estuda ligações químicas. Ali a gente vai ver ligações iônicas, metálicas e covalentes. Ok. E a ideia de reação química é essas ligações químicas que se desmancham e formam novas ligações. Então, o processo de quebra de ligações químicas e formação de novas ligações químicas é a reação química, tá? Agora, nesse caso específico que a gente vai estudar, as reações orgânicas, a gente vai ter três tipos de reações orgânicas que eu quero te dar. Mas são mais de três tipos, né? São mais de três tipos, mas eu vou te dar os três principais aí, os três que de repente a prova te aperta, tá? Então é o seguinte, tipo de reações orgânicas. Tipo de reações orgânicas. Vamos para a primeira. Primeiro tipo, substituição. Substituição. Conceitinho para ti, de tipo de reação orgânica, substituição. Vamos lá. Um átomo ou grupo de átomos é substituído por um radical de outro reagente. Dê uma olhada nos livros aí para te ver o exemplo desses tipos de reações orgânicas que eu vou te dar. Substituição, adição e eliminação. São os três que a gente vai ver. Dá uma olhadinha no livro, cara. Tem que olhar, ter essa ideia visual aí do que eu estou falando. Bueno, então substituição, um átomo ou grupo de átomos é substituído por um radical de outro reagente. Beleza. Adição, outro tipo. Adição. Quando que é adição? Quando a gente temos a união de duas ou mais moléculas. E a formação de um único produto. Adição, então, temos a união de duas ou mais moléculas e a formação de um único produto. A adição é mais bacana até de tu identificar. Todas as três é fácil de identificar se tu entender o conceito. Mas a adição é o seguinte: a gente vai ter os reagentes de um lado da equação e do outro lado só vai ter um produto. Só vai ter uma única molécula lá do outro lado. Quando tiver só uma lá, sem, por exemplo, se tivesse H2O mais alguma coisa, não seria adição lá do outro lado. Se tiver só H2O, não tem mais nada ali. Então é adição. Percebe o que eu quero dizer? Ou então glicose de um lado, que é C6H11O6, uma forma mais básica da glicose. Bueno, se tiver só um produto lá do outro lado, então é adição, tá? E o último que a gente dá uma olhada é eliminação. Eliminação. Vamos lá. Ocorre uma diminuição na quantidade de átomos
na molécula do reagente orgânico. Ocorre uma... Repito, vamos lá. Eliminação, então. Ocorre uma diminuição na quantidade de átomos na molécula do reagente orgânico. Beleza. Eu quero te dar 3 conceitos básicos de reações orgânicas, tá? São bons que tu tenha no teu caderno. Então vamos lá para os conceitos básicos. Substratos e reagentes. Substratos e reagentes. O que é substrato? O que é reagente? Vamos ter que aprender, né? Vamos lá então. Substrato é a principal substância da reação. É a que mais a questão vai falar para ti. Substrato, então, é a principal substância da reação. Que é o quê? Que é o composto orgânico. Que é o composto orgânico. O que sobrar é o reagente. Aí fica fácil, né? Então, substrato é a principal substância da reação, que é o composto orgânico. O que sobrar dali é o reagente. O outro, né, no caso, é o reagente. E o outro conceito que eu queria te dar é eletrófilos, sobre os eletrófilos. O que são capazes os eletrófilos? Anotaram substrato e reagentes aí? Boa, Gui. Beleza, beleza. Show de bola. Vamos lá, então. Eletrófilos são capazes de receber elétrons. Eletrófilos são capazes de receber elétrons. Oi, Marli. Eletrófilos. Abre o teu áudio e fala. O outro conceito, então, eletrófilos. Deu? Deu, Marli, manda. Tá, tinha caído a bateria, não estava ouvindo ninguém, agora tô. Vamos lá. Vamos nessa, vamos nessa. Fecha o áudio agora, senão vai dar microfonia. Peraí. Aí, show de bola, show de bola. Estamos aprendendo, guria. Não vai muito, não. Eu também me dou uma atrapalhada de vez em quando aqui no meu. Vamos lá. Eletrófilos, anota aí, eletrófilos. O que são os eletrófilos? São capazes de receber elétrons. Ponto final, nada mais que isso, tá? E daí a gente finaliza reações orgânicas. A parte de reação orgânica que cai na prova vai ser em cima disso daí que eu comentei com vocês. Eu acho que vai ser já o polímeros. Vamos dar uma olhadinha em polímeros. Anotem aí, polímeros. Polímeros. O que são os polímeros? São macromoléculas. O que são macromoléculas? Moléculas gigantes. São moléculas gigantes. São macromoléculas obtidas pela combinação
de um número muito grande de moléculas pequenas. Então, olha só os polímeros. São macromoléculas, né? São moléculas muito gigantes, assim, que são formadas pela combinação de um monte de moléculas menores, moléculas pequenas, que são chamadas monômeros. Então, as moléculas pequenas são chamadas monômeros. Então, vários monômeros vão formar os polímeros, tá? É isso. Exemplos que a gente tem de polímero, para te situar. A gente vai ter a celulose. A celulose é essa que a gente tem nos vegetais, né, nas plantas. As proteínas são outros exemplos aí de polímeros, né, as proteínas. O látex, esse que sai das árvores, né, o látex. Então, são exemplos aí que a gente tem de polímeros, tá? Dos polímeros ali, eu até dei uma olhada na tua apostila, a gente vai ter 4 tipos de polímeros ali, e desses 4, eu quero que tu tenha só um anotado aí, tá? Não te impede também de depois, por curiosidade, tu querer saber os outros 3. Fica à vontade para ler, tá? Até queria que tu desse uma lida aí no que não foi dito no nosso encontro, tá bom? Então, assim, ó, qual que eu vou dar para ti? Polímero de adição comum. É esse que eu quero que tu tenha no teu caderno aí. Polímero de adição comum. Como é que é o polímero de adição comum? Antes de entrar nele. Até aqui anotaram tudo? Precisem que eu repita alguma coisa ou tá tudo certo? Tá tudo tranquilo? Tudo ok, Marcelão? Bah, beleza. Tudo certo, tá. Então tá. Então vamos nessa, né, galera? Tá tudo. Ó, é isso aí. Tá, então tá. Só para eu saber se tava tudo bem. Seguinte, polímero de adição comum. Resultante da reação de adição. Resultante da reação de adição na presença de catalisador, vírgula, aquecimento e aumento de pressão. Porque é apertado o negócio aqui, né? Ó, polímero de adição comum. É resultante de reação de adição na presença de catalisador, aquecimento e aumento de pressão, tá? De um número grande de monômeros iguais. De um número grande de monômeros iguais, formando uma única estrutura, o polímero, chamado polímero. Anotadinho. Também o braço de vocês deve estar doendo essa hora, né? De tanto que vocês escrevem na minha aula, né? Só ditando os troços para vocês, dele copiar. Também sai da aula, a mão tá dura, de tanto escrever. Botar no gelo. Tá quente a mão de tanto escrever na aula. Vamos lá, então. O penúltimo conteúdo aí para estudar para a prova é reação de esterificação. Reação de esterificação.
Quando fala esterificação, se remete aos ésteres, que são um grupo funcional, né? Dentro da química orgânica. Os ésteres. Então, vamos falar dos ésteres. Que daí tu vai entender a reação de esterificação, né? Vamos lá. Ésteres podem ser obtidos pela reação entre um ácido e um álcool. Então, para formar o éster, como é que forma o éster? Agora vai ficar. Copiaram aí só para eu te dizer uma coisinha? Ok? Beleza? Opa, ali. Então tá. Como é que, se fosse um esquema na prova, né, para dizer para ti que a reação é de esterificação, seria como? Um ácido mais um álcool vai formar lá do outro lado o quê? Um éster e água. É assim a reação de esterificação. Um ácido e um álcool de um lado, aí uma setinha formando o quê? Éster mais água. Isso é a reação de esterificação. Foi? Beleza! Legal, cara, legal. Para finalizar, galera, sabões e detergentes. Sabões e detergentes. Qual é a matéria-prima para a gente fabricar sabão? Quem é que sabe aí? Soda. Ó, óleo, soda. Não, mas tem mais coisa aí. O mais importante, Gordura vegetal. animal. Óleo de cozinha velho. Tá pegando a A gente pode reutilização, fazer né, sabão. Eu faço sabão. Ah, show de bola, guria. Legal, Eu legal. faço. Uhum. Vai álcool. Isso aí. Sabão que eu faço vai álcool, soda e gordura. Isso. A gordura, galera, a gordura tem que ser gordura animal, né? O pessoal faz com sebo de porco e de vaca, né? O pessoal faz bastante sabão com esse tipo de material, que é a matéria-prima que a gente chama. Tá bom? É isso daí. É isso aí que você tem que ter anotado aí. Matéria-prima para fabricação de sabão, gordura animal, né? Sebo de porco e vaca são os mais comuns que o pessoal usa. Acho que é isso, galera. Não vou me alongar muito, não. Tá tudo bem com vocês? Anotaram todas as coisas? Tudo ok? Tá, legal. Eu queria fazer uma parada aqui que é o seguinte: a Cíntia, o Guilherme e o Lucas. Eu acho que é a Isa que tá aqui do meu lado. Se a gente puder, vocês conseguem abrir a câmera para eu printar aqui, para me exibir um pouco lá no Instagram ou não? Eu tô 2 horas Vamos aqui ver. falando Vamos de, ver de se vai química. funcionar. Peraí. Ah, legal, apareceu. Ô, Lucas, faz essa mão aí. Ô, Cíntia, obrigado. Fica aí. Fiquem aí, não. Ô, Marli, volta, Marli. Marli, me aparece, mulher. Aí, fica aí. Bonitinha. Ô, Lucas, e aí, meu? Te apresenta, cara. Aí, bonitaço. Ô, Gui, tá tudo escuro, guri. Vamos ver.
Peraí que eu tô tentando. Tem que acender a luz, Guilherme, não vai... Não, eu já acendi. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, para aí, deixa eu ver. Vamos ver aqui. Eu vou com essa galera aqui, Guilherme. Se tu não vai aparecer aí, tu vai perder a tua chance. Tu vai perder a tua chance, cara. O cometa passa só uma vez, meu. Aí. Valeu, já dei um blaco aqui já. Márcio Fernandes lá, cara. Lá no Insta, lá. Márcio.Fernandes, tá lá. Galera, vamos parar de bobagem, né? Sempre tem que ter uma frescura na aula, né? Senão a gente não para em pé aqui. Eu vou te dar 2 questõezinhas para te mandar pro colégio para ter a presença da aula, tá bom? Questão 1. O que é mol? O que é mol? Foi? Anotou aí o que é mol? Vamos fazer a segunda questão, então. O que são polímeros? Primeira questão, o que é mol? Segunda questão, o que são polímeros? Beleza, galera? Então tá, galera, vamos ficar por aqui então. Opa, para aí, Jéssica, manda. Boa noite, obrigado. Opa, legal, cara. Obrigado também. Valeu, André. Obrigado, professor. Uma boa Opa, semana. Tchau, tchau. Boa, gosto mesmo. Aquilo ali é um trabalho que eu fiz de afugentamento de fauna. Tinha que registrar a ave fauna. Tá ligeirinha, hein, minha? Te liga.